Olá, saudações a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, sou professor de Química e vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo Estequiométrico. Na aula de hoje nós vamos fazer mais um exemplo que envolve o cálculo estequiométrico, agora com uma questão um pouco mais complicada. Então vamos prestar bastante atenção para que não aconteça nenhum tipo de erro. Vamos lá? A Estação Espacial Internacional, a EEI, é um satélite artificial habitável que orbita o nosso planeta a 422 km de altitude. Desde o dia 2 de novembro de 2000, data da chegada dos primeiros astronautas a essa estação, ela vem batendo recordes, pois está continuamente habitada. Devido aos processos de respiração, um astronauta elimina diariamente cerca de 470 litros de gás carbônicos na CNTP. Suponha que se utilizem filtros contendo hidróxido de sódio para absorver o CO2 e transformá-los em carbonatos de sódio e água. Agora vem a pergunta. Assinale a alternativa, daqui de baixo, que apresenta a quantidade de massa de hidróxido de sódio necessária para que esse astronauta permaneça 7 dias nessa estação espacial. A partir dessa leitura, nós vimos que existem muitas substâncias citadas, muitas informações. Mas será que todas elas serão importantes? Por isso que nós vamos ter que voltar ao texto com calma e olhar e destacar aquelas que de fato vão ajudar a gente a responder essa questão. Antes disso, vamos checar a nossa equação para ver se ela está escrita. Se tiver, balancear. Se tiver balanceada, podemos seguir. Se não, temos que montar e balancear. Vamos ver? NaOH mais CO2 se transformando em Na2CO3 mais H2O. Reação está montada, mas ela está balanceada? Não. Então vamos balancear. Nós temos Na, O e H, C e O. Do outro lado, nós vamos ver aqui que o oxigênio está aparecendo em duas moléculas diferentes, em duas substâncias diferentes. Então, ele é péssimo para começar a balancear. Nós podemos começar, por exemplo, com o Na. Na aparece uma única vez nos reagentes. Na aparece 2 vezes no produto, em maior quantidade. Então, nós vamos ter que alterar o sódio inicial. Se aqui nós temos 1, mas do outro lado nós temos 2, nós vamos multiplicar essa substância por 2. Assim que eu faço essa multiplicação, eu também estou alterando o número de hidrogênios e oxigênios. Mas como o oxigênio ainda é um problema, nós vamos deixar ele por último. 2 hidrogênios na primeira fórmula, 2 hidrogênios no H2O, tá igual, já está balanceado. Podemos até mesmo colocar o número 1zinho aqui, porque nós já balanceamos o hidrogênio. E por fim, nós temos o carbono. Nós temos um carbono na esquerda, um carbono na direita, olha só, também está igual. Significa que o carbono está balanceado. O que resta a gente fazer é o oxigênio. Mas como nós já vimos que já balanceamos o NaOH, já balanceamos o CO2 e o Na2CO3 está em função do NaOH, o oxigênio já está igual. Mas vamos conferir. 2 oxigênios na primeira fórmula, 2 oxigênios na segunda, dando um total de 4. 1 oxigênio na segunda fórmula, 3 oxigênios na primeira fórmula, 3 mais 1, também dando um total de 4. Então, toda a equação está balanceada, completamos com o número 1, caso seja necessária. Agora nós podemos refazer a leitura e destacar os pontos mais importantes. Na nossa leitura, nós vimos que existem várias substâncias que foram citadas na nossa questão, mas será que todas elas vão ser importantes? Provavelmente não, já que na nossa regra de 3, nós usamos apenas 2 substâncias. Então, nós vamos ver aquelas substâncias que o exercício perguntou algo a respeito ou ele falou um valor numérico sobre aquela substância. Esses são os indicativos de quais são as substâncias que são importantes de fato. Então vamos refazer a leitura rapidinho para a gente poder destacar. A estação espacial é um satélite artificial, 422 km de altitude. Apesar desse número ser citado, ele não vai ser relevante porque é apenas uma curiosidade a respeito da estação espacial.
Devido ao processo de respiração, um astronauta elimina diariamente cerca de 470 litros de gás carbônico. Aqui é uma quantidade, e se é quantidade, CO2 vai fazer parte da nossa conta, tá bom? Importante. Suponha que se utilizem filtros contendo hidróxido de sódio para absorver o CO2 e transformá-los em carbonato e água. O carbonato e a água estão sendo citados, mas não tem nada de importante sendo perguntado sobre eles. Porque o texto já fala o seguinte: qual é a alternativa que apresenta a quantidade de massa de hidróxido de sódio necessária para suprir as necessidades dessa estação? Então, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, será a segunda substância mais importante. Tudo bem? Só que esse texto fala de algo que não podemos deixar de observar, que é o quê? Necessária para que o astronauta permanecesse 7 dias nessa estação. Aqui nós temos algo novo, nós temos uma situação especial. E essa situação especial vai alterar a minha resposta. Já que nós temos aqui a quantidade de CO2 eliminada diariamente. Mas ele quer saber por 7 dias. Então, esse 7 vai fazer parte da nossa resposta lá no final. Então, podemos calcular tudo normalmente, mas no final nós vamos ter que lembrar de considerar que esses 7 dias irão alterar a nossa resposta. Tudo bem? Vamos montar então a nossa questão? A nossa proporção? Vamos lá. Bom, continuando. Vamos agora montar as nossas proporções. Como nós destacamos o NaOH, nós vamos anotar 2 NaOH. Voltando no texto, nós vimos que o NaOH, que é o hidróxido de sódio, nós queremos saber uma quantidade de massa. Então, nós sabemos que a sua grandeza é a massa. Nós vamos relacionar o NaOH com um CO2. E como o gás carbônico que nós destacamos lá em cima, temos 470 litros, quer dizer que a sua grandeza é volume. Então, na hora de fazermos a conversão, vamos calcular a massa molar de quem é massa, vamos escrever o volume molar de quem é volume. A massa de NaOH, Na é 23, O é 16, H é 1. Temos um de cada, sem contar com balanceamento. Somando, isso dá um total de 40 gramas por mol. 2 vezes 40 gramas, já que nós estamos lidando com 2 mols. O volume está na CNTP, e por estar na CNTP, nós vamos usar o volume molar de 22,4 litros. 22,4 litros. Como nós temos o coeficiente 1, a gente não precisa multiplicar por nada. Agora, por fim, nós vamos anotar a dúvida do nosso problema. Como o exercício quer saber qual é a massa de NaOH necessária para reagir com 470 gramas, 470 litros de CO2, a gente agora é capaz de estabelecer essa proporção, montando uma regra de 3 e obtendo a resposta que a gente quer. Então, multiplicando o cruzado, nós vimos que a nossa resposta vai ser igual ao quê? A 470 vezes 2 vezes 40, dividido por quanto? Por 22,4 litros. Mas para não dificultar, vamos deixar esse litro de lado, 22,4. Como nós temos números que não estão muito claros na hora da simplificação, a gente vai acabar multiplicando tudo de uma vez. E multiplicando 470 por 2
por 40 e dividindo por 22,4, vai dar um total aproximado de 1.680, só para deixar bonitinho, 80 gramas. Olha, essa é uma resposta. Se a gente olhar nas alternativas, nós temos uma que é muito próxima, 1,68 quilos. 1.680? Como o quilo é 1.000 vezes a grama, isso é igual a 1,68 quilos. Então, a gente tende a achar que essa é a resposta. Porém, nós não podemos esquecer daquilo que nós grifamos em amarelo. Permanecer por 7 dias. E 470 litros produzidos é diariamente. Então, esse é o valor por dia. Então, a nossa resposta tem que ser multiplicada por quanto? Por 7. E isso dá um total de 11,75 quilos. Isso, sim, e essa sim é a resposta correta. Letra A. Então, mesmo que você veja a resposta ali, confira sempre se tem algum probleminha, alguma situação que possa alterar a sua resposta no final. Tá bom? Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Obrigado por ter participado desse curso. Até a próxima. Tchau, tchau.